Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a origem, a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Nós vimos o grande embate, irmãos, no nosso último estudo, nosso último vídeo sobre a verdade da origem de Jesus Cristo, o embate entre Jesus Cristo e os judeus. Embate religioso entre aqueles que se dizem seguidores de Deus. Há muitos que dizem, irmãos, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu também sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu sou cristão, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quem realmente é seguidor de Jesus Cristo? Quem realmente vive o Evangelho? A Bíblia diz que a prova de que você é um seguidor de Jesus Cristo é quando você pelo menos sabe o que Jesus Cristo ensinou. Se você não sabe nada do que Jesus Cristo ensinou, como é que você pode ser um seguidor de Jesus Cristo? Nunca procurou saber, nunca procurou ler, pelo menos alguém dizer a você? E se dizer seguidor de Jesus Cristo, como? Ouvindo dos outros é piolho? Você pode ter acesso ao Evangelho, você pode ler tudo o que Jesus Cristo ensinou. Você só não faz porque você não quer. Eu só não faço porque eu não quero. Nada me impede de ler tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e verdadeiramente eu ser um seguidor. E não só de boca. Cristão só de boca. Religioso só de boca. Mas não estuda, não vê os ensinamentos de Jesus Cristo. Não pode ser seguidor de Jesus Cristo. É preciso ter desejo e vontade de saber o que foi que Jesus Cristo ensinou. E começar a praticar. Primeiro passo é saber o que foi que ele ensinou, estudar, ler os evangelhos, ler os ensinamentos de Jesus Cristo. Então estava esse embate, irmãos, entre Jesus Cristo e os seguidores, os que se diziam seguidores de Deus lá no templo em Jerusalém. E no meio desse embate, Jesus ensinava coisas fantásticas, como nós vimos já até agora. A forma de Jesus Cristo falar, de Jesus Cristo ensinar, irmão, aos seus seguidores, mostrava que ele era diferente de todos os outros religiosos, de todos os outros líderes, de todos os outros que se diziam mestres na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus Cristo foi o único que superou tudo. Não tem igual a Jesus Cristo. Quem quiser aprender sobre Deus, vá para Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Quer alguma coisa de Deus? Quer alguma coisa da vida? Quer o verdadeiro caminho? Vá para Jesus. Não tem para onde ir. Se for para outro lugar, vai ser condenado. O único lugar, o único meio é Jesus Cristo. E esse era o que se dizia o povo de Deus, eram os judeus, os descendentes de Abraão, os que tinham recebido a lei de Moisés. Lembra? Lá no monte, os 10 mandamentos, Moisés desceu para eles e deu a eles os 10 mandamentos. Eram esse povo. Muitas gerações depois, mas era o mesmo povo, povo judeu, povo de Israel. Que o próprio Jesus também era descendente. Era judeu também. Então Jesus Cristo disse para esse povo que se galgava de ser descendente de Abraão, de ter recebido a lei de Deus por Moisés, de dizer que seguia a lei de Deus, que não seguia coisa nenhuma, era tudo pecador, tudo desobedecia a lei de Deus. Porque o religioso, ele desobedece. Desobedece, que não é brincadeira. Já o verdadeiro seguidor não, ele pode cair, fraquejar. Mas ele vai ali, conserta, ele se humilha, ele tenta seguir o caminho certo. Mas o religioso não. Ele é orgulhoso. Eu já sou crente. Eu sou salvo. Não tem humildade não. Mas o seguidor verdadeiro não. Ele sempre está acertando. Todo dia ele está estudando, ensinando para procurar acertar. Esse é o verdadeiro seguidor. E Moisés disse para eles assim. Moisés dizendo para eles que eles tinham se gabado de ter recebido o pão do céu, o maná, lá no deserto, o povo de Israel. Aí Jesus disse, Moisés não deu a vocês o pão do céu, não. Ele não podia fazer isso. Porque o maná que caiu do lado no deserto era algo material. Mas entendam que o pão de Deus já foi dado a vocês por meu Pai. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E isso eu já disse várias vezes a vocês, mas vocês não creem. Em uma só palavra que eu digo, pois só pensam num pão material. Só pensam na água que mata a sede, o H2O, a água material.
Vocês nunca pensam na libertação de seus pecados. Por isso vocês não acreditam em mim. Todo aquele que Deus, o Pai, me deu, vem a mim. E aquele que acredita em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus é esta: que nenhum daqueles que ele me deu, ou seja, que acredita em mim, se perca, mas que eu ressuscite no último dia e tenha a vida eterna. Vontade poderosa de Deus é esta: que aquele que crê no Filho, que sou eu, Jesus Cristo, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus Cristo quer dizer para os judeus naquele momento? O verdadeiro pão do céu que desceu do céu sou eu, e não maná lá no deserto. Aquele maná que caía toda manhã e o povo comia quando estava com fome no deserto, que Deus alimentou o povo com pão, mas aquele pão era material. Jesus Cristo quis dizer que o único pão do céu verdadeiro era ele que desceu do céu. Por que ele era o pão? Porque ele disse que os judeus só pensavam no pão material. Eles não pensavam no pão espiritual. E o que é o pão espiritual? O pão espiritual, irmãos, era a salvação da alma. Era o perdão de todos os pecados. Este é o pão do céu. A Jesus Cristo disse: aquele que o Pai revelar e vir a mim terá este pão. Ou seja, terá os seus pecados perdoados. Aceitará Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Decidirá seguir e obedecê-lo? Esse é o pão. A Jesus Cristo diz: nunca mais terá sede. Ou seja, não será condenado ao inferno jamais. Terá uma vida eterna com Deus. Nunca terá sede. Por quê? Aquele que aceitar Jesus Cristo nunca terá sede. Porque receberá o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o que dá vida. É o que lhe une a Deus. Une você a Deus. É o Espírito Santo na sua vida. É a água que Jesus fala. A água espiritual. E o pão espiritual é isso. Perdão dos pecados. E o Espírito Santo na sua vida para receber mais de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse a eles: vocês não pegaram o pão do céu lá no deserto, não. O maná que caiu do céu era algo material. Aquilo não perdoava os pecados de vocês. Vocês continuaram pecadores e condenados ao inferno. Mesmo comendo aquele pão do céu, vocês continuavam pecadores e condenados ao inferno. Agora, se vocês me aceitarem como Salvador, disse Jesus, aí não, você recebe o pão do céu que sou eu. Perdoarei todos os vossos pecados e darei o Espírito Santo da promessa. Darei pão para a vida eterna e água para a vida eterna, que é o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Então, neste embate, irmãos, com os judeus ali, eles não reconheciam isso, porque tudo que eles pensavam de pão e de água era o pão material que mata a fome, irmãos. Era a água material, o H2O que a gente fala, que é a água que mata a sede. Eles não pensavam ainda na bebida do Espírito, que é o Espírito Santo na minha vida. Quando eu aceito Jesus Cristo como Salvador, eu recebo o Espírito Santo, estou bebendo o Espírito de Deus. Quando Jesus Cristo perdoa todos os meus pecados, quando eu aceito Ele, eu estou comendo o pão do céu, que é Jesus Cristo. É uma simbologia. Sabe o que foi que os judeus disseram? Por que Jesus diz que é o pão do céu, que desceu do céu? Será que ele não sabe que sabemos muito bem de onde ele veio? Que ele é o filho de José com Maria, cujos irmãos e irmãs nós conhecemos? Que José, junto com Maria, depois de Jesus Cristo, teve fulano, ciclano e beltrano, vários filhos? E que Maria é a mãe dele? Por que está dizendo que é o pão do céu? Os judeus diziam para Jesus: nós conhecemos também toda a família dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Então Jesus Cristo, tomando a palavra, disse: não fiquem murmurando entre vocês, falando coisas ao meu respeito. Na verdade, eu sei bem que nenhum de vocês vem a mim, se o meu Pai Celestial não trouxer. Ou seja, se meu Pai não convencer que ele é um pecador, através do Espírito Santo, ele nunca virá a mim, essa pessoa. Mas se o Espírito Santo convencer, somente assim ele saberá que é um pecador e que precisa de mim e me aceitará como Salvador. E depois que morrer, eu ressuscitarei no último dia, pois está escrito na Bíblia que quem vem a mim será ensinado pelo próprio Deus, que sou eu. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai Celestial vem a mim, com certeza. Não é que alguém aqui tenha visto a Deus, não. Não, Senhor. Mas é pelas obras que eu faço. Ele reconhece que é de Deus.
que está fazendo em mim. Pois são obras boas, na verdade eu digo a todos vocês, vossos pais comeram na época de Moisés o maná no céu, que vocês dizem que é o pão, mas mesmo assim todos eles morreram. E eu, Jesus Cristo, digo que sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, que sou eu, viverá eternamente, pois o pão que eu dou é a minha carne, ou seja, a minha vida que eu dou pela vida do mundo. Jesus Cristo dizendo a eles: se o Espírito Santo não convencer, jamais virá a mim, Jesus Cristo disse. Quando a pessoa se convence que é um pecador e que vai ser condenado ao inferno, sabe o que é que ela faz? Ela aceita Jesus Cristo como Salvador e decide obedecê-lo. O que é que ela está fazendo? Aceitando o pão do céu. Ela come do pão, aí viverá eternamente. Recebe o Espírito Santo, terá água para a vida eterna. Ok? Mas só consegue isso quem aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Observem sempre Jesus usando o termo pessoal eu sou eu o Salvador, sou eu o caminho, sou eu a verdade, sou a vida. Não é quem aceita uma religião, não. Não é quem aceita uma denominação, não. Seja qual for a mais certinha que você achar, a denominação evangélica, a mais certinha que você achar. Se você aceitar ela, você vai ser condenado. Deixa eu terminar. Se você aceitar a denominação, agora se você aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, decidir obedecê-lo e participar da denominação, aí a sua salvação está garantida, porque você aceitou Jesus Cristo. Entendam o que eu estou querendo dizer. O Salvador é Jesus Cristo. Você tem que aceitar em primeiro lugar Jesus Cristo. Depois você escolhe a denominação que você vai. Evangélica. E a religião ou denominação que você aceitar tem que estar enquadrada dentro do Evangelho. Certo? Por isso que é primordial você conhecer os ensinos de Jesus Cristo para comparar com seu pastor, seu líder espiritual, saber se ele está dentro dos conformes. Não vá pela cabeça dos outros, não. Jesus Cristo disse que é você que tem que examinar. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam que tem a vida eterna através dela. E são elas que falam de mim. Quem fala de Jesus não é pastor, não é líder. Quem fala de Jesus e diz que ele é o Messias e o Salvador é os Evangelhos, é a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Jesus Cristo disse: sou eu, viu? Aceite eu, Jesus Cristo. E depois participe da denominação evangélica. Mas que aceite Jesus Cristo e não a denominação. Quem só aceita a denominação vai estar condenado, porque ainda não tem um Salvador. Tem a denominação evangélica, mas não tem um Salvador. Primeiro é o Salvador, Jesus Cristo. Depois a denominação, você participa dela. Ok? Então, com esses ensinamentos, irmãos, ia ficando o debate mais acalorado entre Jesus Cristo e o povo judeu. Então Jesus disse: não fique murmurando, não. Certo? O pão é a minha carne, Jesus Cristo diz. O que Jesus quis dizer isso? Que nós somos canibais? Não. Jesus Cristo quis dizer que a carne dele era o corpo dele na cruz do Calvário, quando ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Ele estava dando a carne dele, o sangue dele. Ali com Jesus Cristo, ele se entregou para a morte. Por isso que ele está dizendo: eu estou dando a minha carne e meu sangue por vocês, para nos salvar. Foi o único meio de nos salvar. Foi Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e derramado o seu sangue. É isso que nos salva. Por isso que ele diz: eu estou dando a minha carne. Por isso que ele disse: eu estou dando a minha carne e meu sangue. Foi na cruz do Calvário. Então todo aquele agora que aceitar isso, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar ele os seus pecados, todo aquele que aceitar Jesus Cristo terá o perdão dos seus pecados, terá o pão do céu, terá a água da vida. E não morrerá, não. Quando Jesus Cristo disse isso, de não viverá eternamente, ele está falando espiritualmente. Ele está falando da vida material. Da vida material, o corpo vai morrer. Mas o mais importante é a alma, que vai para a eternidade, que vai para o outro lado desta vida. Ok? Então, com isso, Jesus Cristo dá o direito de salvação a todos. Os judeus, ouvindo isso, irmãos, a disputa foi grande. Estava difícil para aquele povo, sempre aprendendo com homens líderes corruptos e maus, entender as verdades tremendas que Jesus Cristo estava falando. Eles não compreendiam o que Jesus Cristo dizia, porque líder religioso, mano, para ensinar a verdade dá trabalho.
Você tem que examinar a Bíblia. Você tem que examinar as Escrituras para saber se ele está ensinando correto. Então, o que é que eles pensam naquele momento? O que se diz povo de Deus? O que é que eles pensam no momento? Os próprios apóstolos discutiam, irmão, essas palavras de Jesus Cristo. Eles diziam: como pode este homem nos dar sua carne para comer? Será que ele pensa que somos canibais? Jesus Cristo, vendo que absurdo de pensamento era este deles, observando que eles não pensavam nada certo, porque os religiosos tinham feito uma lavagem cerebral no povo de Deus, que todos eram assim sem entendimento, irmãos, com relação. E não entendiam a forma espiritual, só a forma carnal. Jesus Cristo, vendo tudo isso entre seus seguidores, disse: na verdade, eu digo a vocês que se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Ou seja, não adianta ser meu seguidor se não praticarem aquilo que eu ensino. E não receberem o Espírito Santo que eu vou enviar quando partir. Nunca poderão ter vida espiritual em Deus, porque quem comer a minha carne, ou seja, praticar o que eu ensino, comer a minha carne aí é praticar o que eu ensino. Quem pratica o que eu ensino, disse Jesus Cristo, está comendo a minha carne. É uma simbologia. E quem beber o meu sangue é receber o Espírito Santo que eu vou enviar. Ele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne praticando aquilo que eu ensino e bebe meu sangue, que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, permanece em mim e eu permaneço nessa pessoa. Eu estou vivendo nessa pessoa. Porque assim como o Pai Celestial me enviou e eu vivo por ele, assim todo aquele que se alimentar dos meus ensinamentos, que me aceitar como Salvador e receber o Espírito Santo, viverá também por mim e não por ele mesmo. Isto sim é o pão que desceu do céu para vocês. Os meus ensinos, o meu Espírito Santo é o pão do céu que desceu para vocês. Isso era a explicação de Jesus Cristo para aquele povo que não tinha nada a esse respeito. Jesus Cristo ainda disse, para finalizar, Jesus Cristo disse: e não aquele maná que Moisés deu aos seus antigos pais lá no deserto. Aquele maná que caía do céu, que comia. Aquilo ali não era pão do céu, não. Nunca foi pão do céu. Porque todos eles morreram e estão sepultados. E nenhum foi salvo por isso. Certo? São salvos se morreram com a fé no Messias, que sou eu que estou agora, Jesus Cristo disse. Se eles morreram com a fé no Messias, eles ficaram no seio de Abraão e poderão ser salvos por mim. Agora, se morreu sem a fé no Messias e só comendo aquele pão que caia do céu, não pode ser salvo, não. Mas aquele que comer deste pão, que sou eu, viverá para sempre, em corpo e espírito e em verdade. Em corpo, alma e espírito, disse o Senhor Jesus Cristo ao povo judeu, ao povo de Deus, aos seguidores de Deus, que se diziam seguidores de Deus. Então, irmãos, a grande verdade de Deus, o Pai, é esta: que nós só provamos que somos seguidores de Jesus Cristo e somos de Deus quando praticamos aquilo que Jesus Cristo ensinou. E para praticar, irmãos, aquilo que Jesus Cristo ensinou, é obrigatório conhecer o que Jesus Cristo ensinou. Aquele que diz de boca que é seguidor de Jesus Cristo e não sabe o que Jesus Cristo ensinou, está mentindo para ele mesmo. Agora tem pormenores, né, que você mesmo vai julgar. Ou seja, você tem a Bíblia? Você pode ler? Você tem tempo? Sempre tem tempo para ler os evangelhos e ler os ensinamentos de Jesus Cristo. O problema é que você não quer. O problema é que eu não quero, dá preguiça, não estou interessado. Mas diz que é seguidor de Jesus Cristo. Como é que pode um seguidor de Jesus Cristo, diz que ama Jesus Cristo e não procura conhecer nem o que foi que ele ensinou? É incoerente, é enganar a si mesmo. É querer fazer Deus de trouxa. Não faz não. Caia para a realidade. Procure amar Jesus Cristo. Procure saber os ensinos de Jesus Cristo. Procure aprender com Jesus Cristo. Observe que até agora eu não estou dizendo aprender com sua religião, não. Aprender com sua denominação, não. Aprender com Jesus Cristo. Se o evangelho está ao seu alcance, leia. Jesus Cristo quer que você leia. Ele mesmo disse: examine.
leia, estude as Escrituras. Jesus Cristo mandando todos nós fazer isso. Nós não somos piolhos não para ir pela cabeça de ninguém não. Você tem a sua base, você precisa de estudar. Você precisa provar que é seguidor de Jesus Cristo. Estudando e sabendo o que foi que ele ensinou. E começar a praticar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos proteja de uma forma, irmãos, que nós nos encaixemos nestes ensinamentos dele. Que é o Salvador de todos os homens. Que Deus nos abençoe. Amém.